Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que tem estado conosco todas as noites, você que tem nos prestigiado aqui nesta sala, essa sala que tem o tamanho do coração de Deus, essa sala que cabe todos, tá? E eu já te convido a você se achegar, a ocupar o seu espaçozinho dentro dessa sala, esse espaço que é seu por direito, esse espaço que o próprio Senhor Jesus promoveu para que você pudesse estar aqui conosco nessa sala, ouvindo a palavra do Senhor. Esta noite, tenho certeza que o Senhor há de nos surpreender, como sempre assim fez. O Senhor sempre tem nos surpreendido através da palavra dele. E o propósito aqui maior é exatamente esse: exaltar, glorificar e bendizer o nome do Senhor. Então você é o meu convidado para estar comigo nesta oportunidade de adorarmos o Senhor, nessa oportunidade de ouvir a sua voz, nessa oportunidade de também rogar a Ele que ouça a nossa voz. E quero desde já lhe dizer que Ele tem imenso prazer de ouvir a sua voz. Tanto que Ele diz assim: clama a mim e eu lhe responderei, eu lhe anunciarei coisas grandes e firmes que vocês não sabem, não experimentaram ainda. Então venha comigo, tá? Não fique longe, mas fique aqui conosco, tá? E com certeza vai ser muito bom para você, vai ser muito bom para mim, e o Senhor vai se agradar muito disso. Eu aproveito e mando um forte abraço. Eu estou vendo aqui meu amigo Dr. Jefferson está conosco, dizendo boa noite, pastor. Quero desejar também uma boa noite para o senhor, Dr. Jefferson, a sua esposa e toda a sua família, tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe a sua casa, a sua família e a casa e a família de todos que estão comigo nessa noite, e ainda aqueles que haverão de estar através da participação por você compartilhar no final desta reunião este vídeo, essa live, ok? Deus abençoe. Está ao fundo aqui um louvor maravilhoso, um louvor em adoração, em gratidão ao Senhor por tudo que Ele representa para nós. Bem, queridos, eu quero também mandar um forte abraço para os nossos irmãos de lá da Bahia. Viu? Deus abençoe a todos os irmãos da Bahia que vêm nos acompanhando. Embora eu esteja sentindo falta de alguns, que há dias que eu não vejo aqui na sala. Tá? Deus abençoe. Aos irmãos do Espírito Santo, minha terra natal, onde estou com saudade, logo, logo estarei com vocês. Os irmãos aí do estado do Espírito Santo, precisamente Vila Velha, tá? Serra, Vitória. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Aos meus irmãos também lá de Portugal, em Aveiros, Lisboa, a todos vocês, Deus abençoe. Vocês possam estar sempre acompanhando nós aqui nesse momento tão precioso, que é o momento de ouvirmos a palavra do Senhor. Ok? Hoje a palavra de Deus, em especial, vai estar sendo meditada no livro do Evangelho de João. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 14, verso 1. João, capítulo 14, verso 1. O tema desta mensagem, a qual o Senhor nos inspirou, está quando o medo se instala, a fé se cala. Observe. Quando o medo se instala, a fé se cala. Verdade? Todas as vezes que nós sentimos medo, a nossa fé ela se cala. Ela não reage. Ela não avança. Então o medo é algo que não deve fazer parte, tá? Embora ele exista, mas nós devemos rejeitá-lo, porque o medo impede de nós avançarmos, o medo impede de nós alcançarmos
o que Deus tem para nós. Verdade? Então nós temos que ter muito cuidado com esse sentimento que atrapalha, que interfere no momento de tomarmos decisões, no momento de avançarmos em direção àquilo que nós precisamos de alcançar. Então, João capítulo 14, verso 1, tá? O tema da mensagem é quando o medo se instala, a fé ela se cala. Entendeu? Eu vou levantar um pouquinho para baixar um pouquinho o som, tá bom? Mas já retorno aqui com vocês. Pronto, eu aqui de volta. Olha eu aqui de volta, vem? É assim mesmo, quando nós estamos ao vivo e a cores, é desta maneira que acontece, tá bom? Então vamos lá, vamos no texto junto comigo? E disse Jesus, o texto diz, João 14, 1, diz assim, e disse Jesus, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, disse Jesus. Então aqui Jesus, ele está fazendo uma advertência, né? Ele está chamando a atenção dos discípulos para não perturbar o coração. E nós sabemos que a maior parte, ou todos os momentos que o nosso coração se encontra perturbado, também acompanha a isso o sentimento de medo. É o medo que causa essa perturbação no coração. O medo, né, do ataque do inimigo, o medo de sobrevir sobre a gente algo que a gente pensa que não vai conseguir suportar. Então isso traz uma perturbação ao coração. Tudo leva a crer que os discípulos, eles estavam sofrendo era um momento que eles estavam sofrendo alguma ameaça, alguma coisa que os deixava perturbados. Então Jesus olha para eles como está olhando para você agora, se você crê que ele está aí. Porque ele diz, onde estiver 1, 2, 3 pessoas reunidas em meu nome, aí eu estou. E se você crê assim, ele agora está dizendo, como disse para os discípulos, ele está dizendo para você, não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, disse ele. Creiam também em mim. Em outras palavras, Jesus estava assegurando aos seus discípulos que se nós confiarmos, porque a fé é nada mais, nada menos do que a revelação de confiança. Então, Jesus estava dizendo assim, se vocês crerem em Deus e crer também em mim, isso que vos ameaça, isso que vos causa medo, isso que vos causa pânico, perturbação, vocês vão vencer tranquilamente. Basta vocês acreditarem, ou em outras palavras, basta vocês confiarem. Amém? Eu posso ouvir um amém? Será que nessa noite, apesar de haver corações perturbados, angustiados, amedrontados, encontraremos, o Senhor encontrará? Eu creio que sim. Pessoas dentro dessa sala que possa revelar a sua fé, a sua confiança em Deus e em Jesus? Eu creio que eu estou olhando agora, nesse momento, para essas pessoas. Eu creio sim que dentro desta sala encontra-se pessoas que, apesar de toda a adversidade que está vivendo, eu creio que essas pessoas estão dentro dessa sala porque creem em Deus. Estão dentro dessa sala porque creem em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Então, se você crê, se eu estou certo do que eu estou falando, eu creio que nós vamos ter momentos maravilhosos hoje aqui. Nós vamos ver coisas maravilhosas acontecerem. Sabe, queridos, a maioria das pessoas hoje em dia, elas
estão com o coração ansiosos, angustiados, preocupados, tristes, aflitos. Essa é a verdade. Na verdade, os homens sempre foram, perseguidos pelo adversário. Porque o adversário sabe que a humanidade é a maior criação de Deus. A humanidade, ela foi feita para serem filhos de Deus. Então, com isso, na verdade, o inimigo sabe que a humanidade, ela foi feita com o propósito de ser a grande família de Deus. E o diabo, ele é perseguidor. E ele não deseja ver a família do Senhor estruturada. E durante milhares de anos, esse adversário ele vem fazendo de tudo para destruir a humanidade. Então ele coloca dentro do coração dos homens a ansiedade, angústia, preocupações, tristeza, aflições, através do medo. Ele provoca medo nas pessoas, para que elas se encontrem nesse estado. Mas, queridos, estou aqui nessa noite para te dizer que existem coisas que estão, que por mais que estejam tirando o sono de muita gente, como nós já mencionamos, eu quero dizer uma coisa para você. Por mais que o inimigo faça isso, eu quero dizer algo que talvez você já saiba, com certeza sabe. Com certeza sabe. Tá? Mas eu quero fazer questão de repetir nessa noite. Eu quero dizer para você que pensando exatamente nesse estado que o inimigo poderia causar na sua vida, na minha vida, na vida dos homens, Jesus, ele pagou o preço. Ele pagou um preço na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser livres de toda e qualquer perturbação. A Bíblia diz que ele levou sobre si toda espécie de perturbação, toda espécie de sofrimento, de angústia, de ansiedade, de perturbação, de tristeza, de aflição. Ele levou na cruz do Calvário, queridos. Sabe por quê? Porque Jesus não quer, tá? Não quer, não deseja que seus filhos fiquem desta maneira. Assim como o inimigo tem prazer em trazer essas adversidades, esses problemas, o Senhor não. O Senhor, ele faz de tudo. Ou melhor, ele fez, ele continua fazendo e continuará fazendo de tudo para que você não viva esse sofrimento. Ele disse: não perturbe os vossos corações com isso. Se vocês crerem em mim e crerem no meu Pai, essas coisas não atingirão as vossas vidas. Ele diz no Salmo 91, eu prometo, tá? Se vocês habitarem no meu esconderijo, eu os protegerei, darei ordem aos meus anjos ao vosso respeito, para vos guardar em todos os vossos caminhos, em todos. Ele chegou ao ponto de dizer assim, olha, 1000 cairão ao vosso lado, 10.000 à vossa direita, mas vocês não serão atingidos, porque eu darei ordem aos meus anjos ao vosso favor. Porém, queridos, é importante nessa noite mencionar que não é por causa que nós temos toda essa proteção, todo esse cuidado de Deus sobre nós, que nós não vamos viver ou passar
ou não teremos problemas em nossas vidas. Tá? Seria uma ingenuidade pensar nisso, achar isso. Desculpa, caiu aqui, viu? Mas nada que nos atrapalhe. Então, queridos, tudo ao vivo é assim mesmo, viu? Não se preocupe não. Então, o que eu quero dizer é que o que nós precisamos de estar atentos é que não é porque nós temos promessas do Senhor, tá? Não é porque nós temos aí essas promessas do Senhor para nós, é que nós não vamos viver momentos de adversidade. Lembrai-vos que o próprio Senhor disse: no mundo vocês vão ter sim aflições, vocês vão ter sim lutas, perseguições, mas eu venci, disse ele. Eu venci para vos garantir também a vitória, para que em mim vocês também fossem não apenas um vencedor, mas mais do que vencedores. Jesus deixou isso bem claro, queridos, que nós teríamos aflições, mas que ele venceu o mundo. E assim, nós não devemos deixar que os problemas nos dominem. Ele falou isso para que nós pudéssemos ter atitude, para que não venhamos a permitir que os problemas nos dominassem. Você entende? Não é que nós vamos ser livres dos problemas, mas nós tivermos a confiança e a certeza de que os problemas não iriam nos dominar. Está entendendo? Os problemas não iriam nos dominar. Deixa eu ajeitar aqui essa luz aqui, senão fica difícil para nós. Amém? Só um minutinho mais. Aí, agora ficou bom. Então, queridos, a palavra do Senhor quer nos trazer nessa noite uma estabilidade, uma segurança acerca da nossa caminhada sobre a terra. Então, é importante lembrarmos que nós temos toda a proteção do Senhor, que Ele falou para nós não ficarmos amedrontados, mas Ele não disse que nós não teríamos, as perseguições, mas no momento delas, como talvez o que você está passando, você não deixasse ser tomado pelo medo. Por quê? Porque o medo lhe causaria impedimento de você avançar. Foi exatamente por isso, queridos, que Jesus certa vez disse aos discípulos assim, os tímidos ou os medrosos, eles não herdarão o meu reino. Há quem diga que o reino seja os céus, mas no meu entendimento, tá? Quando o Senhor diz isso, Ele está dizendo que essas pessoas não herdarão o seu governo. O que é o governo? A sua vontade para nós. A vontade, e qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus para nós é que nós avancemos, que a gente prossiga. Então o medo impediria que esta vontade, esse governo sobre nós, fosse impedido. O medo causa isso. Agora, é interessante observarmos que esse sentimento de medo, ele tem sido o grande problema de todo mundo. O medo, ele está espalhado sobre a terra. E a finalidade dele não é outra senão impedir. Impedir dos homens progredir, dos homens avançar. E parece-me que o medo, queridos, é algo que acompanha os homens há muito tempo. Quer ver? Basta nós irmos para Mateus, lá no tempo da igreja primitiva, Mateus capítulo 14, verso 28 e 31, nós vamos conhecer uma história de um dos discípulos do Senhor, muito conhecido, chamado Pedro, que viveu um momento de medo, um momento de pânico, e isso foi muito, mas muito
desconstrutivo na vida de Pedro. Nós vamos ver que quando ele viu Jesus andando sobre o mar, né, o texto diz que quando Pedro viu Jesus andando, né, sobre o mar, ele disse: ó Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas também. Em um dos momentos mais traumáticos na vida de Pedro, onde uma tempestade, né, dominou a sua embarcação, levando ela a um possível naufrágio, em um período escuro da noite, Pedro estava desesperado, mas ele vê de longe. A princípio ele pensa que era um fantasma, mas quando ele reconhece que é o Senhor, ele diz: Senhor, és tu? És tu? Se és tu mesmo, Senhor. Então, quer dizer, ele ainda tinha dúvida. Se és tu mesmo, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Em outras palavras, Pedro estava dizendo assim: olha, diante da tua presença, Senhor, não tem tempestade. Não tem tempestade que possa fazer com que a nossa embarcação naufrague. Diante da tua presença, Senhor, basta tu dizer que és tu, eu sou capaz até de andar também sobre as águas, Senhor. Porque é isso que Pedro diz, ele diz assim: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Pedro sabia que a única forma de chegar até o Senhor seria também andar sobre as águas. E ele entendeu naquele momento que, sendo a presença do Senhor, ele conseguiria facilmente esse desafio. Porque a presença do Senhor, querido, ela nos traz essa confiança. Por isso é importante estar na presença do Senhor. Então a Bíblia diz que quando Pedro pergunta se é o Senhor, e que se fosse ele, ordenasse que ele fosse também, é interessante que Pedro não ousou em ir sem que o Senhor ordenasse. Ele falou: Senhor, se é mesmo, mande que eu vá ao teu encontro por sobre as águas. Pedro sabia que a presença do Senhor, ela promove o sobrenatural. A presença do Senhor, ela promove o sobrenatural. A presença do Senhor espanta o medo. A presença do Senhor afasta toda impossibilidade, tudo aquilo que nos amedronta, que nos ameaça. E aí a Bíblia diz que quando Pedro faz essa declaração, imediatamente vem a resposta do Senhor. Sabe, queridos, eu aprendo aqui uma coisa, que quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor não falta com uma resposta para nós. Quando nós demonstramos confiança a Ele, Ele jamais deixa de nos encaminhar uma resposta. Observe, queridos, que de imediatamente o Senhor não perdeu tempo, respondeu a Pedro: venha. Venha, respondeu Jesus. Pode vir, Pedro, sou eu mesmo. A Bíblia diz que então Pedro, queridos, ele saiu do barco. Daquele barco, queridos, que estava sendo ameaçado a afundar. Talvez esteja pessoas aqui nessa sala, nessa noite, que tem estado com a sua embarcação também ameaçada pelas tempestades. Tem pessoas dentro dessa sala que está assustada, apavorada com a tempestade que tem se levantado em sua vida, ameaçando a sua família, ameaçando a sua própria vida, ameaçando a sua segurança, e isso tem causado medo.
Mas nessa noite, queridos, a palavra do Senhor te orienta a, em meio a essa tempestade, a clamar pelo Senhor, a dizer para o Senhor: Senhor, se tu estás, Senhor, presente, apesar de eu estar vivendo essa tempestade, mas se tu estás presente na minha vida, Senhor, ordena, Senhor, ordena que eu vá em tua direção e experimente o sobrenatural, Senhor. Porque andar nas águas, queridos, era o sobrenatural para Pedro. E pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, você que está comigo nessa sala, nessa noite, pode ter certeza que diante do teu clamor, porque ele diz: clama a mim e eu responder-te-ei, eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe, eu anunciar-te-ei sobrenatural para você. E você ouvirá a voz dele dizendo: venha, 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 venha Pedro, venha José, venha Maria Rodrigues, venha Nise, venha experimentar, venha Jerônimo, experimentar o meu sobrenatural. Venha. A Bíblia diz que Pedro, ele não titubeou. A Bíblia diz que Pedro deixou aquela embarcação. Pedro saiu do barco, andou, aleluia, sobre as águas e foi em direção ao Senhor. Sabe, meus queridos, eu aprendo aqui que há momentos em nossas vidas que nós precisamos tomar atitudes, precisamos tomar iniciativas, por mais assustadora que seja, há horas que nós precisamos tomar atitude, para que nós possamos viver o sobrenatural do Senhor. A Bíblia diz que Pedro foi em direção ao Senhor, andando por sobre as águas. Qual era o maior problema de Pedro ali naquela situação? As águas. Pedro andou por cima dos seus problemas. Sabe, queridos, eu aprendo aqui que os problemas não podem me submergir. Quando eu creio, quando eu confio no Senhor, sou eu que tenho que andar sobre os problemas, por cima deles, e não eles por cima de mim. Mas o grande problema, que nós falamos aqui desde o começo, que tem acompanhado a humanidade desde os tempos antigos, é o tal do medo. O medo é um impedimento para tudo, queridos. E é nesse ponto que o Senhor nessa noite quer falar para você. Para pessoas que por causa do medo, que leva ele à desconfiança, que leva ele à incredulidade, ele não tem alcançado, pessoas aqui dentro não têm alcançado o seu êxito, a sua vitória. A Bíblia diz, queridos, nesse texto que nós mencionamos aqui, de Mateus 14, 28 ao 31, a Bíblia diz que quando Pedro reparou que além da água agitada, também havia ali um elemento da natureza chamado vento. E a Bíblia diz que o vento estava forte. A Bíblia diz claramente no texto, Pedro ficou com medo. O medo entrou em ação com a intenção, o desafio de paralisar Pedro, de impedir Pedro de viver todo o sobrenatural que o Senhor estava reservando para ele. A Bíblia diz que Pedro teve medo e começou então a afundar. Você está entendendo? Porque muitas pessoas estão se afundando nos seus problemas, estão se afundando na depressão, na angústia, na tristeza, no desespero, por causa do medo. O medo não pode
prevalecer na vida dos que seguem Jesus. Se o medo tem te rodeado, meu irmão, minha irmã, rejeita esse medo. Lança fora todo medo. Lança fora. Pedro não lançou. E por ele não lançar fora o medo e deixar ser tomado pelo medo, a Bíblia diz que os obstáculos que estavam ali, por meio da natureza, através do vento, da água, Pedro ficou com medo e começou a afundar. O medo não pode fazer parte das nossas vidas, queridos. Apesar dele existir na vida de todos, mas nós temos que repreendê-lo todo momento. Pedro começou a afundar a partir do momento que ele viu o vento, ele viu a profundidade da água, ele teve medo. O medo falou mais alto do que a voz do Senhor Jesus, que disse para Pedro: venha, venha. Por isso Jesus disse: não turbe os vossos corações, não deixe o medo turbar os vossos corações, creiam em Deus, creiam em mim, eu sou aquele que pego pela sua mão direita e te digo, eu estou contigo por onde quer que andares, seja em terra firme, seja sobre as águas, seja sobre o ar, eu pego pela tua mão e te sustento. E te conduzo em todo o caminho que você deve seguir. Mas Pedro, infelizmente Pedro, o grande Pedro, deixou o medo falar mais alto. Mas você tem a oportunidade, ao ouvir esta palavra e a experiência de Pedro, tá? Você tem a oportunidade de não cometer o mesmo erro, se queres caminhar acima dos problemas, acima das dores, acima dos problemas. Não cometa o mesmo erro de Pedro, que deu mais vazão ao medo do que a própria voz do Senhor. Mas, porém, queridos, mesmo este homem tendo medo, mesmo este homem afundando sobre os seus problemas, a Bíblia diz que, apesar disso, Pedro teve mais um momento de sanidade, mais um momento de sabedoria. A Bíblia diz que Pedro, naquele momento, ele gritou. Ele gritou. E aí se cumpre em Pedro o que Jesus disse: clama a mim, e eu responder-te-ei. Se o medo lhe dominar, se os problemas tentarem te sufocar, te afogar, clama, grite. A Bíblia diz que Pedro gritou: Senhor, salva-me! Senhor, salva-me! Você está entendendo? Você está entendendo o mistério dessa noite? Você está entendendo o que o Senhor está lhe falando nessa noite, queridos? Clame a Ele. E a Bíblia diz que Jesus não resiste. Jesus não resiste ao grito. Jesus não resiste ao clamor do aflito que sinaliza para ele, através do grito, a sua confiança no seu poder. A Bíblia diz que imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, aleluia. Se cumpre o que ele diz em Isaías: eis que eu te seguro pela tua mão direita. Lá em Isaías eu preguei outro dia aqui, ele diz: não te amedronte, não te pasme, não te assuste, porque eu, o seu Deus, é que seguro pela tua mão direita e te sustento e lhe conduzo em todo o caminho seguro. Aleluia!
A Bíblia diz que imediatamente Jesus faz cumprir a palavra do profeta Isaías na vida de Pedro. Estende a mão e o segura, aleluia, e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Como quem diz assim, se tu não tivesses duvidado, se tu não tivesses tido medo, você caminharia tranquilamente sobre os seus problemas. Mas porque tu enfraqueceu na fé, na confiança, você sofreu penalidade por isso. Você afundou, mas eu te seguro pelas tuas mãos. Eu não te abandono. Eu não te deixo. Eu não esqueço. Eu não ignoro o seu clamor. Basta você clamar e eu o seguro em tuas mãos. Eu acredito, queridos, que na verdade, quando Jesus segura a mão de Pedro e fala: homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu acredito que isso foi uma crítica, mas uma crítica construtiva que o Senhor fez a Pedro, para dar a ele a lição de que, na verdade, ele precisava acreditar até o final. Uma crítica construtiva que o Senhor fez a Pedro. Jesus quis dizer, em outras palavras, para Pedro, que ele poderia vencer qualquer obstáculo se ele tivesse uma fé amadurecida. Uma fé amadurecida. Nós podemos alcançar, vencer qualquer obstáculo em nossas vidas, queridos. Mas o negócio é que nós não damos ouvido à voz do Senhor. E muitas vezes valorizamos mais a voz do medo. Então eu creio, queridos, que hoje também o Senhor me traz nessa sala para dizer, da mesma forma que disse a Pedro, para dizer a mim e a você, que Ele não quer que nós sejamos distraídos com os nossos problemas. Mas que ao contrário disso, que nós possamos estar atento a Ele e a sua voz. Se Ele disser vai, vai. Se Ele disser fica, fica. Ele está no comando. E se Ele está no comando, 1000 caem ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não é atingido. Por isso o Senhor quer que eu e você continue a andar sobre as águas da vida, queridos. Jesus nos traz nessa noite que vai dizer: eu quero que você continue caminhando sobre as águas da vida. Por mais obstáculo que se levante, por mais que o vento sopre, por mais que o mar se levante, continue caminhando sobre as águas da vida. Não pare, porque eu estou contigo. Eu te pego pelas mãos e te sustento e te conduzo pelos caminhos do sucesso, da vitória. É isso que o Senhor quer. Mas se por um acaso, queridos, o medo tomar o lugar da sua fé, acredite, ainda assim Ele estará pronto para te salvar e te colocar de volta no barco da vida, como fez com Pedro. Ainda que você caminhe, e no meio deste caminho aconteça algo que lhe traga desconforto, que lhe traga prejuízo, algo como talvez já esteja acontecendo na sua vida, ainda assim, ainda que tudo isso tenha lhe causado medo, e tentado esse medo ocupar o lugar da sua fé, se você clamar, se você gritar por Ele, hoje, agora, aí nessa sala, Ele estará pronto para estender as mãos e te salvar e te colocar de volta no barco da vida, para que você continue navegando sobre as águas em direção às conquistas, o sucesso, as vitórias que Ele tem preparado para você. Por isso eu te digo, meu irmão e minha irmã que está comigo nessa noite, busque mais ao Senhor,
Busque mais, incessantemente, para que a sua confiança nele possa crescer mais e mais. E aí então o medo não terá mais lugar na sua vida. O medo jamais vai te dominar. Porque quando o Senhor está presente, o medo foge. Então busque cada vez mais, tá bom? Não deixe com que o medo tome conta de sua vida. O Senhor deseja que você continue caminhando por sobre os seus problemas, avançando sempre na direção dele. E não permita que o medo lhe tire a atenção do Senhor. Não permita que o medo ofusque a sua visão do Mestre. Não, porque senão você corre o risco de se afogar. E o afogamento ele é desconfortante. E um afogamento pode gerar até morte, sabia? Claro que você sabe. E o Senhor não quer isso. Então mesmo que o medo, no percurso do seu caminho em direção ao Senhor, tenta ocupar a sua fé, rejeite ele e clame ao Senhor. Clame e ele te ouvirá. Apesar de você ter tido medo, perdido por um momento a fé, mas se você clamar, isso sinaliza para o Senhor que sua fé retornou e que apesar de você estar afundando, você confia que ele pode te salvar. Ele vai estender as mãos a você, vai te tirar do meio dos seus problemas e vai te colocar novamente dentro do barco da sua navegação em direção à vitória e sucesso. Que Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nos abençoe. Essa é a palavra que o Senhor permitiu nessa noite eu trazer até você. Que você possa ter prestado bem atenção naquilo que o Senhor quis te dizer nessa noite. Você que tem estado assustado, amedrontado, apavorado. A palavra do Senhor nessa noite para você é: não turbe o vosso coração. Creia, confia. Porque na hora certa, o Senhor vai se apresentar a você e vai lhe dizer: venha, como disse para Pedro. Venha, caminhe sobre os seus problemas, caminhe sobre as suas dificuldades. Venha até mim. Venha viver comigo um momento de sobrenatural. E você vai ver que experiência, a que experiência o Senhor vai te levar. E quando você estiver caminhando sobre os problemas, não pense que ainda assim você não estará sujeito a provações, a ataques. A Bíblia diz isso quando Pedro estava caminhando já sobre os problemas dele, que era as águas que estava furiosa. O vento soprou mais forte, então ele se assustou, perdeu ali por um momento o foco e afundou. Mas ao clamar, o Senhor lhe estendeu a mão e ele colocou novamente, lhe salvou e colocou novamente dentro do barco da vida. Ele quer fazer isso com você. Ele quer fazer isso com você. Está assustado, amedrontado com tanta tempestade que tem se levantado contra você, com tantas lutas que tem se levantado contra a sua vida, com tantos ventos fortes que têm soprado contra a sua vida. O Senhor nessa noite lhe diz: não temas, não turbe os vossos corações, credes em Deus e credes também em mim. Amém? Crer é sinal de fé, de confiança. É isso que o Senhor quer ver em você, em meio aos seus problemas. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Eu agradeço mais uma vez a todos que estão comigo nessa sala. Quero dizer que o Senhor tem nos permitido estar aqui, justamente para lhe abençoar, viu? Por isso eu quero lhe convidar nessa noite a vir comigo no momento agora de clamor ao Senhor. A Lourdes Britos está aí dizendo: boa noite, pastor Rogério, estamos juntos, um pouco atrasado, mas está. Amém, que Deus abençoe. Vamos orar, vamos buscar o Senhor. Você que está
vivendo um momento de tempestade, ventos fortes contra você. Você que tem até buscado o sobrenatural de Deus, mas quanto mais você busca, parece que mais o vento sopra. Isso tem feito com que você cada vez mais se aprofunde dentro das águas. O Senhor nessa noite quer lhe salvar. Mas para isso você tem que clamar. Tem pessoas que falam assim, mas será que Deus não está me vendo? Deus sabe que eu estou naufragando, Deus sabe que eu estou afundando, Deus sabe que o vento está soprando contra mim. Sim, Ele sabe, com certeza. Você está certinho, você está certinha, Deus sabe. Mas Ele disse, clama a mim e eu respondo. É preciso clamar, é preciso sinalizar aos céus. Tá? Clame, e Ele vai ao teu encontro, e vai estender as mãos, e vai te conduzir novamente à embarcação segura em direção à sua vitória, ao seu sucesso. Tá bom? Vamos falar com Ele? Feche teus olhos, curve a sua cabeça e vem comigo. Vamos navegar agora por meio da oração. Tá? Feche teus olhos. Soberano Deus, meu eterno Pai que está nos céus, diante da tua majestosa presença nós nos encontramos neste momento. E neste momento, Senhor, eu falei para um grupo de pessoas que está comigo dentro dessa sala. E acredito, Senhor bendito, que logo mais, após terminar essa reunião, esta palavra ainda vai alcançar muitas outras vidas através do compartilhamento, Senhor. Por isso eu quero estar apresentando ao Senhor, não só esses que agora estão comigo, mas todos os outros que ainda estarão nessa sala ouvindo esta palavra, Senhor. Que teu Espírito Santo, Senhor, possa alcançar, Senhor, a necessidade de cada um deles. Palavra nessa noite, Senhor, é uma palavra muito clara, simples, mas clara, Senhor. É uma palavra de encorajamento, Senhor, em meio às adversidades, Senhor, às lutas, as tempestades, os ventos fortes que se levantam contra nós. O Senhor vem para nós e nos diz, não temas. Credes em Deus e credes também em mim. Não turbe os vossos corações, não se assuste, não tenham medo, porque o medo é a razão da derrota de muitas pessoas, é a causa da derrota de muitas vidas. O medo impede o alcance da vitória, o alcance do sobrenatural. Por isso não tenhais medo, confia. E a Bíblia diz, Senhor, nos mostra no texto que Pedro, no momento tal como o que nós estamos vivendo, de muita insegurança, de muito desconforto, em meio à tempestade, a ventos fortes, ao mar bravio, Senhor, Pedro, Senhor bendito, ele confiou naquilo que o Senhor estava lhe dizendo. A princípio, ele acreditou e a tua palavra mostra que ele caminhou em direção a ti, em direção ao que o Senhor poderia proporcionar a ele em meio àquela luta, em meio àquela tempestade. Mas, no entanto, apesar do primeiro encorajamento de Pedro, Senhor, o vento bastou soprar um pouco mais forte e ele já desistiu, ele desanimou, ele se amedrontou e por isso ele sofreu as consequências. Mas eu creio que nessa noite, Senhor, mediante a lição desta palavra, Senhor, nós não precisamos agir como Pedro. Queremos, Senhor, ouvir a tua voz que nos chama para caminhar sobre o natural, sobre, Senhor, os nossos problemas e viver o sobrenatural, Senhor, do sucesso e da vitória, Senhor bendito, que o Senhor tem para nós. Mas contudo, Senhor, se porventura algum dentre nós, Senhor, se assustar, se amedrontar, Senhor, que ele possa abrir a sua boca e clamar a ti, Senhor, ao Deus que tudo ouve, ao Deus que tudo escuta, Senhor, para que assim o Senhor possa estender as mãos e o retirar, Senhor, das lutas, das tempestades, dos ventos fortes, Senhor, Senhor bendito, e colocar novamente na embarcação segura, em direção, Senhor, à nossa vitória e ao nosso sucesso. Eu abençoo, Senhor, a vida desse homem, a vida desta mulher, a vida de todos que estão dentro dessa sala e declaro sobre eles a vitória, o sobrenatural do Senhor. Abençoe, Senhor, cada um deles. Abençoe que todos eles, Senhor, possam vencer as tempestades, vencer os ventos fortes, vencer, Senhor bendito, os levantes, ó Deus, e caminhar, Senhor, sobre os problemas,
vivendo o sobrenatural do Senhor. Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus assim nos abençoe, queridos em Cristo Jesus. Obrigado mais uma vez a você que sempre tem estado conosco, nos fortalecendo, nos apoiando nesse ministério de levar a palavra. Que você possa ser um parceiro do Senhor e um parceiro meu, me ajudando a levar essa palavra. Ao terminar aqui essa reunião, vai aí no seu Face, compartilhe essa palavra com outros, ok? Você não estará fazendo isso por mim, você estará fazendo isso pelo reino de Deus, para a salvação de outros, tá bom? Então compartilhe, também compartilhe no Instagram, compartilhe no YouTube, vai lá no YouTube, se inscreva no meu canal, Pastor Serri, vai lá, se inscreva e acione o sininho, tá bom? Vai lá, aumente a visualização das nossas mensagens, as inscrições. Isso você estará colaborando com o reino de Deus, tá bom? Deus abençoe, eu me despeço aqui, agradecido, tá? Pela vida de cada um de vocês. Termino então com um forte abraço, um cheiro no cangote e um beijo santo no coração, tá bom? Tchau, tchau. Fique com Deus.